Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é segunda-feira, 19 de agosto. Este é o programa da Defenda PM, ao vivo pela TV Osasco e redes sociais. Aqui comigo está o Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da associação. Em instantes, nós vamos entrevistar a Major Maria Aparecida Lima. Bem-vindos. Bom, nós vamos colocar no ar agora aquele reloginho da Defenda, mostrando quanto tempo falta para o governador cumprir sua nova promessa de anunciar o reajuste salarial dos policiais militares. Agora faltam 72 dias, 11 horas, 54 minutos e 10 segundos. Coronel Ernesto, o tempo está correndo. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Major Maria. Boa tarde a você que nos assiste pela TV Osasco e também nos acompanha pelas redes sociais. O tempo está correndo, estamos ansiosos aguardando esse anúncio. Afinal, né, o que era promessa de campanha passou a compromisso e agora tem data e hora para acontecer. Até lá, né? A Defenda continua a cobrar o reajuste salarial dos policiais militares prometido por Dória durante a campanha do ano passado, prometido para o início deste governo. Na semana passada, em mais uma ação de marketing, a Defenda publicou no jornal Estação anúncio de página inteira lembrando o governador do reajuste. Estamos na última semana de inscrição para o curso de pós-graduação Lato Sensu em Segurança e Ordem Pública, lançado pela Unisanta em parceria com a Defenda PM. O curso será no modelo EAD, com duração de 464 horas-aula, abrangendo assuntos como direitos políticos, direitos humanos, políticas públicas, criminologia, liderança, dentre outros. Inscreva-se pelo site unisanta.br/EAD. Lembramos aos associados que todos devem responder ao questionário da Defenda, que foi enviado por e-mail, para que possam começar a usufruir dos benefícios do convênio com a Conecta. Mais detalhes do convênio está no site da Defenda, www.defenda.org.br. Nossa entrevistada da semana é a psicóloga Maria Aparecida Silva de Oliveira Lima, major da reserva da PM. Ela é especialista em intervenção em luto e prevenção ao suicídio. Atuou em fevereiro deste ano na cidade de Brumadinho como membro da Força Especial de Intervenção Psicológica coordenada pelo Hospital Albert Einstein. Major, muito obrigado pela sua presença, por ter vindo aqui. Vamos tratar de um assunto extremamente sensível. Boa tarde. Boa tarde. Coronel Ernesto. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde, Major Maria. É uma satisfação receber você aqui, porque esse é um tema que tem nos preocupado muito. Já faz um bom tempo que nós estávamos planejando essa pauta para a entrevista aqui, e sempre fica aquela dúvida, né? Levar isso ao ar ou não? Falar disso ou não? E as conversas que nós tivemos ao longo da semana passada, até para delinear, e hoje também aqui para delinear o programa, me trouxe a certeza de que sim, devemos falar sobre isso. Então eu queria que você pudesse falar um pouquinho, primeiro da sua história, em relação a esse assunto, a sua experiência dentro da polícia, fora da polícia, e falar um pouco, despertar para aquele que nos assiste, despertar naquele que nos assiste, algumas possibilidades de capturar aí uma possibilidade de auxílio, de ajuda às pessoas que estão ao redor deles. Eu estava trabalhando no CAPS nos últimos 11 anos, na clínica de atendimento psicológico, e nesses 11 anos também trabalhando com o suicídio, né?
nesse tempo eu fui me especializando, fiz vários cursos na área, e todos os suicídios que aconteceram nesses últimos 11 anos, de 2007 a 2019, 2018, né, eu tive ciência e acompanhei. E é um assunto que é um tabu muito grande na corporação falar sobre, por desconhecimento. Então, como fazer uma prevenção do suicídio sem falar do assunto? Nós vemos aí a campanha do sarampo que se tem feito, falado bastante sobre o sarampo, sobre a AIDS. Então, por que não falar do suicídio de uma forma responsável e de uma forma aberta para que as pessoas conheçam quais são os fatores que envolvem esse fenômeno, né? E o suicídio, é importante ressaltar que ele tem vários fatores que contribuem para esse fenômeno e que pode ter também comorbidades, outras doenças psiquiátricas associadas, né? Como, por exemplo, a depressão. A depressão, ela é uma doença que, sozinha, ela é tratada e pode ser curada. Mas se há uma associação da depressão com uma outra doença, como, por exemplo, uma dependência química, já tem que se acender o alerta. Quando se fala no suicídio, a impressão que algumas pessoas têm é que isso pode despertar em pessoas que possam ter essa pretensão ou ter algum fator de risco presente em sua vida, que isso vai acelerar o processo ou despertar nessa pessoa a ideia do suicídio. Mas nós temos que lembrar que a pessoa que ela pensa em se suicidar, ela está com um problema, ela sente uma dor muito grande em relação a alguma questão que está acontecendo na sua vida e ela quer se livrar dessa dor. E o meio que ela tenta, né, que ela enxerga, é tirando a própria vida para se livrar da dor que ela está sentindo. Então, é possível tratar do problema de uma maneira responsável, de uma maneira consciente, para despertar nas pessoas que é possível ela buscar ajuda e é possível ela ter ajuda. Esse fenômeno, ele não é um fenômeno que se restringe à Polícia Militar de São Paulo ou à Polícia Militar do Brasil. Na verdade, nós temos notícias recentes, ao longo desse ano de 2019, de fatos acontecendo, de suicídios acontecendo com policiais em Nova York, também na França. Aqui no Brasil, ganhou um destaque muito grande, principalmente em São Paulo, vários casos sequenciais. Seria certo dizer que a sociedade como um todo está sendo afetada por esse fenômeno? Sim, a sociedade como um todo é afetada por esse fenômeno, e inclusive os fatores de risco que nós vemos na população de policiais são os mesmos da população em geral. Só que alguns nós temos um pouco mais, né, de cuidado, né, e podemos ter um pouco mais de atenção. Então, quando se fala, por exemplo, no policial com uma arma na mão, isso é um risco maior, o que a população não tem acesso, né? Mas, quando nós temos a possibilidade de falar sobre o tema, colocar uma abordagem com respeito, mostrar para as pessoas que elas podem ajudar de alguma forma, e uma dessas maneiras é justamente ouvir o outro com atenção, com respeito, porque quando você possibilita a pessoa que está com problema compartilhar o problema dela, isso já pode aliviar um pouco a angústia que ela está sentindo relativo a um determinado problema. E o que nós vimos aqui na população de policiais militares nesses últimos anos, que a maioria dos suicídios, eles acontecem após um rompimento afetivo, ou uma tentativa de reatar frustrada, ou uma ameaça de rompimento, mas esse foi só o fator precipitante. Por trás deste fator precipitante existem muitos outros, muitas vezes desconhecidos até pelos colegas. Porque, como eu disse, né, se nós não estivermos prestando atenção no outro, nós não conseguimos enxergar as mudanças de comportamento, que às vezes elas são visíveis e às vezes não. Nem sempre a pessoa demonstra que está com problema. Às vezes você vê um policial que comete suicídio e você conversa com os amigos do quartel e eles falam assim, mas era uma pessoa alegre, né, uma pessoa divertida, brincalhona. Muitas vezes essa forma de ser alegre, brincalhona, é justamente para esconder o seu problema, né? Então, assim, há indícios que são visíveis, mas alguns não são. Muitos indícios nós conseguimos enxergar depois que a pessoa morre, que aí então você vai dizer bem que ele estava agindo dessa forma, que ele falou tal coisa a determinado dia.
Porque às vezes a pessoa ela fala algumas frases questionando a própria existência, e essas frases elas não são vistas como um risco. Como, por exemplo, né, o mundo seria melhor sem mim. Para que eu sirvo se eu não consigo fazer tal coisa? Um policial, uma vez, um policial inativo, ele falou assim, ele tinha conseguido pagar a faculdade de uma filha e não estava conseguindo pagar a faculdade da outra, e já inativo. E ele dizia, né, para que eu sirvo se eu não consigo pagar a faculdade da minha filha? Chama a atenção que essa pessoa esteja pensando em tirar a própria vida, mas isso era algo que angustiava, associado com comorbidades que ele tinha, e acabou, um determinado dia, se precipitando e tirando a própria vida. Esse diagnóstico, vamos assim dizer, na verdade não é nenhum diagnóstico, é uma análise que é feita posteriormente. É comum de ser realizada? Nós fazemos, tem um instrumento chamado autópsia psicológica, que ele é utilizado em casos de suicídio e desaparecimentos, né? Na PM nós fizemos 2 autópsias, e ela é realizada apenas quando não fica nenhum indício do que levou essa pessoa a tirar a própria vida. Quando nós recebemos o histórico, e eu trabalhei por algum tempo também no serviço reservado, então obrigatoriamente todos os históricos passavam pela minha mão. Então no histórico já vem alguns indícios, né, que levou a pessoa a cometer o suicídio. Mas quando não vem nenhum indício, então nós fazemos esse levantamento através da autópsia psicológica, também até como uma forma de conseguir informações para trabalhar com a prevenção. Você disse que não sobram indícios. Os indícios seriam que? Cartas, informações, Isso, seria... bilhetes de... Seria também, né? Mas também, às vezes, a família dizer que, olha, ele estava bebendo muito, ele andava ultimamente mais depressivo, mais quieto, quando não se tem nenhuma observação nesse sentido. E nós ouvimos o relato, tipo assim, mas não entendemos porque era uma pessoa feliz, era uma pessoa alegre. Então, quando não tem nenhum indício do que possa ter levado, que seria aquele fio da meada que nós possamos percorrer, aí então é realizada a autópsia. Durante muito tempo se falou que não deveríamos comentar sobre suicídio, falar sobre suicídio, porque isso poderia despertar mais casos de suicídio ainda. Isso é verdadeiro? Como está sendo tratado hoje? Então, a questão de falar sobre o suicídio, despertar a vontade, o desejo de outra pessoa, eu não considero como sendo verdadeira. O que nós temos que tomar cuidado é em divulgar um suicídio que aconteceu, a forma como aconteceu, porque isso sim pode provocar em alguém que esteja com um problema similar a querer também tirar a própria vida, né? Ele fortalecer essa ideia. Mas falar sobre o assunto de uma forma a informar as pessoas como que ela pode ajudar, né? Como abordar uma pessoa que está em risco. E quando nós falamos estar em risco, não necessariamente o risco de cometer o suicídio, mas o risco de adoecimento mesmo. Às vezes a pessoa está com uma carga elevada de estresse e ela não para pensar um pouquinho nela, repensar algumas coisas na vida dela, tratar diferente as coisas do dia a dia, para que ela não venha adoecer, né? É o adoecimento mental que a gente pode também prevenir, né? Então, quando se fala do suicídio, de que falar sobre esse tema pode induzir as pessoas, isso não é verdadeiro, né? É a forma como se fala sobre o assunto, né? Então, falar sobre o assunto é necessário. É necessário justamente para que tenha aí uma prevenção informando as pessoas sobre esse fenômeno. Teve uma série num canal fechado que abordou isso de uma forma muito contundente, questão de 2 anos, salvo engano, né? E uma série americana, que foi produzida por um canal fechado, que houve uma crítica muito contundente, porque justamente ela ensinava os passos de como ser contundente no suicídio, né? Vamos assim dizer. Foi muito criticada à época, ou ainda é criticada, estava para ser lançada, ou foi lançada uma segunda temporada dessa série, mas houve uma série de cortes que foram necessários serem realizados para que pudesse efetivamente criar uma abordagem construtiva e não destrutiva, por assim dizer, do tema. Sim, essa série, ela foi realmente muito criticada. Nós acompanhamos, né, alguns casos de adolescentes, inclusive filhos de policiais. Nós tivemos um ano que o número de suicídio de filhos de policiais, ele foi igual ao número de suicídio de policiais.
Teve também a questão da baleia azul, jogo baleia azul, que teve aí uma influência grande com jovens, só que como eu falei, não é só o jogo, não é só a série. Por trás desse adolescente que comete o suicídio, que ele tenta o suicídio, que ele se automutila, tem outras questões, outros fatores de risco. Tem as questões de relações familiares, a baixa tolerância à frustração. E às vezes nós pensamos que o suicídio ele é cometido somente quando a pessoa está com um problema assim que ela não consegue resolver, um problema grave. Nós tivemos um caso de um adolescente, isso num outro estado que eu acompanhei, que ele, assim, um adolescente de 16 anos que tinha tudo, né, uma família que dava de tudo, mas ele foi tirar o RG e ele precisava tirar o RG e não conseguiu tirar sozinho, porque ele desceu no ponto errado e não conseguiu voltar para casa. Quando ele voltou para casa, ele deixou um bilhete de que ele era tão incompetente que ele não tinha conseguido tirar o próprio RG. E deu um tiro na cabeça, tirou a própria vida. E aí você vê, é um rapaz que, pelo que a família trouxe, não foi um caso que foi estudado, tinha de tudo, mas o que ele também tinha era uma baixa tolerância à frustração. E um jovem, né, que tem aí a impulsividade à flor da pele, a impulsividade mais a baixa tolerância à frustração, acabou tirando a própria vida. É comum o uso de arma de fogo para fazer o uso do suicídio? Esse seria estar de posse da arma de fogo, que é muito falado, o policial militar comete suicídio porque ele tem fácil acesso à arma de fogo. Isso é algo que pode ser afirmado? Sim. O fácil acesso à arma de fogo, ele é um fator de risco elevado, associado a outros problemas, como eu já dito, e aí tem a questão da impulsividade. Se a pessoa realmente ela tem um desejo muito forte, ela não tem fatores de proteção que estão sendo trabalhados, ela não está sendo, não está tendo ainda atenção, porque também tem a questão do policial, que ele está adoecido e ele não busca o tratamento por receio de justamente ficar sem essa arma. Porque essa arma ele acaba utilizando para ter um ganho financeiro extra, fazendo DGEM, outros serviços extra corporação, enfim. Então, às vezes, o policial ele sabe que ele precisa de ajuda, busca essa ajuda fora da polícia, passa por um psiquiatra fora da PM. Eu já vi relato de policiais que eles não tomam medicação para não sentirem sono durante o serviço, ou seja, se não toma medicação de forma correta, ele não está combatendo a doença a qual ele tem. E com isso, essa arma na mão de uma pessoa que tem poucos fatores de proteção e mais de risco, realmente ela acaba sendo o meio que ele vai utilizar para tirar a própria vida. E, bom, a pergunta, mais ou menos, a resposta para mim é óbvia, mas talvez o óbvio tem que ser dito de uma forma muito clara. Existe um certo preconceito do policial em procurar ajuda? Existe. Existe porque tem aquela questão do 13, né? Não ser taxado como 13. Eu costumo falar, quando eu faço uma orientação geral, falando sobre esse tema em palestras, que muitas vezes aquela pessoa que te aponta o dedo e que ri de você, falando, olha lá, o 13 está indo passar no psicólogo, ou o 13 está indo passar no psiquiatra, pode ser uma pessoa que também precisa de ajuda, mas que não teve coragem de ir porque ela não quer ter esse rótulo que ela está colocando no outro. Então, alguns policiais eles têm realmente esse receio, quando se fala de oficiais mais ainda, de buscar ajuda e ser considerado fraco, porque afinal de contas ele é o herói da sociedade, né? E como que um herói precisa de ajuda? Então nós temos casos, muitos casos de policiais que ele prefere buscar ajuda fora, ou mesmo quando ele é encaminhado pelo comandante, que tem comandantes que enxergam, reconhecem, encaminham o policial, ele recusa a ajuda, porque o tratamento psicológico você não pode obrigar a pessoa a fazer. Então ela assina um termo de responsabilidade dizendo que no momento ela não precisa e não tem como obrigar, mesmo sendo encaminhado pelo comandante ou algum outro meio que o médico encaminha às vezes também, e o policial acaba recusando. Uma outra questão também que para mim parece muito óbvio, já que eu tive a oportunidade de comandar uma região onde tínhamos um núcleo. Os NAPs hoje, os núcleos de atendimento, eles são efetivos? Eles conseguem, por exemplo, no caso do suicídio, eles conseguem agir de maneira preventiva? Quando se fala de prevenção, toda ação que você faz no sentido de dar atenção, de acolher, o acolhimento ele é muito importante.
O acolhimento ele pode ser feito por qualquer pessoa, mas uma pessoa especializada, no caso o psicólogo, ele terá mais ferramentas para acolher. Então, nesse sentido de acolher, o NAPS ele é efetivo. Mas o NAPS muitas vezes é um psicólogo para toda uma região. Então, eles têm a limitação deles nesse sentido e onde tem a possibilidade de encaminhar para o CAPS, que é o CAPS que desenvolve o programa de prevenção de manifestações suicidas, né? Na clínica, dentro do próprio CAPS, no HPM. Esse deslocamento para o CAPS, esse encaminhamento para o CAPS, não gera um certo transtorno para o policial? Gera. Desmotivaria até a presença dele ali, o acompanhamento dele? Pode gerar se esse policial ele não estiver disposto a ser ajudado. Tem policiais que eles querem ajuda e aí até do interior, já teve casos de policiais que vêm encaminhado do interior, que o comandante manda a viatura trazer porque a pessoa quer ser ajudada. Mas tem situações também que às vezes aqui mesmo em São Paulo, dependendo se o policial mora na Zona Sul, na Zona Leste ou até mesmo aqui na Zona Oeste, até o CAPS, e o horário que for agendado para ele é um transtorno. Às vezes ele perde um período todo para se deslocar até o CAPS e isso acaba sendo um transtorno no serviço. E alguns pedem para sair do atendimento por conta desse transtorno que ele não quer causar no serviço, né? Tudo gira em não ficar afastado, não perder a sua arma para Complementar o salário. não perder a oportunidade de complementar o Não ser salário, rotulado. não ser rotulado. Então, na verdade, é uma mudança de cultura, né? Teria que haver uma mudança de cultura dentro da instituição, né? Isso fica muito claro quando a gente acompanha um pouco mais de perto as manifestações que existem em redes sociais. Tudo isso é uma pressão maior que existe sobre o policial. Sim, eu acredito que essa cultura ela pode ser mudada com campanhas, justamente de falar sobre o tema e falar, como eu disse, de uma forma responsável, mas que não seja só em setembro, na campanha do Setembro Amarelo. É um assunto que você precisa estar constantemente falando e não necessariamente de uma forma direta, porque o suicídio, ele como fatores que se combinam, nós temos também na corporação a questão do alcoolismo, que contribui, questão de doenças psiquiátricas, como a depressão também, né? Questões financeiras. Então, o CAPS ele dispõe, através do serviço social, de palestras de prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas, que o CAPS que ministra, e também de administração financeira, através do serviço social. Inclusive, eu sou a favor que no início da Escola Superior de Soldados, a Academia do Barro Branco, no primeiro ano, que essas palestras já sejam levadas, né? Que conscientize o policial sobre essas questões, para que ele possa aprender a lidar, né? Então, assim, é possível fazer a prevenção, mas de uma forma ampla, não somente no mês de setembro, esperar que o policial busque ajuda, que essa ajuda vá até a unidade através de uma palestra de informações, que aí não é só o policial, os próprios comandantes também estão sendo orientados nesse sentido. É aí que eu ia chegar. Vamos lá, eu estou trabalhando, eu estou vendo um amigo meu que está, de repente, demonstrando alguns sinais. Tem alguma coisa que eu preciso observar? Tem alguma, não vou dizer uma fórmula, obviamente, porque não é matemático, mas quais seriam, assim, as informações básicas que eu tenho que observar no outro, que eu preciso... maneira com que eu falo com o outro, tem alguma orientação que você pode passar para o nosso policial militar? Sim. Eu sempre digo que quando você trabalha com alguém, você comece a conhecer essa pessoa um pouco mais da sua vida, e essa pessoa ela tem um padrão habitual de comportamento. Então, é importante observar quando esse padrão ele muda, e ele muda de uma forma mais duradoura. Então, uma pessoa que é mais expansiva, mais brincalhona, que de um certo tempo para cá, ela fica um pouco mais ensimesmada, um pouco mais quieta. Então, é uma mudança do padrão habitual de comportamento dela. Ou o contrário também, que as pessoas não observam. Uma pessoa que era mais quieta, né, um pouco mais tímida, que de repente começa a beber, começa a sair mais, é uma mudança significativa no comportamento. E nós podemos abordar essa pessoa, né? Nós podemos chegar a tentar conversar com essa pessoa no sentido de saber o que está acontecendo com ela. E o mais importante que isso é você respeitar o que essa pessoa tem a dizer. Seja lá o que for, não minimize o problema do outro. Ouça com atenção, com respeito, e às vezes as pessoas elas têm receio de ouvir o problema do outro, de não saber o que retornar para ela.
fala, eu não sou um profissional de saúde, eu não vou saber o que dizer, então muitas vezes prefere não ouvir. Eu oriento que ouça com atenção, porque se ouvir, permitir que o outro fale do seu problema, permite que ele coloque para fora aquilo que está incomodando. E muitas vezes ele quer ser só ouvido, ele não quer que você diga nada, mas que você ouça, que respeite e que guarde aquilo que ele passou para você, porque ele confiou em você, ele não confiou em todo o pelotão. Né? Então, uma forma de ajudar seria ouvir com atenção e com respeito. Se é algo que você pode orientar também a pessoa a buscar o serviço especializado. Né? Falar, olha, eu conheço o CAPS, conheço o NAPS, lá tem psicólogos que poderão te ajudar com sigilo, confidencialidade. E há também a questão, como já tínhamos falado, do policial às vezes ficar na dúvida. Se o psicólogo é policial militar, ele não vai falar para o meu chefe sobre a nossa conversa? Não vai, porque o psicólogo ele está dentro do sistema de saúde mental, ele foi credenciado para trabalhar nesse sistema, tanto o psicólogo como o assistente social, ele tem dever de sigilo e confidencialidade. Se ele faltar com esse sigilo e confidencialidade, ele pode inclusive ser descredenciado do Conselho Regional de Psicologia. Então isso é respeitado, mas alguns ainda deixam de procurar por essa dúvida. Você falou de guardar, né? A pessoa confiou em mim, eu guardo essa informação. Aí surge uma dúvida, né? Se eu não tenho poder para resolução, eu encaminhei, orientei, sugeri que ele procure alguém, ele não procurou, continuou com isso, o que eu faço com essa informação? Eu que não sou credenciado, não sou psicólogo, eu posso procurar meu comandante, eu posso procurar um psicólogo da unidade, do NAPS, e falar assim, olha, fulano conversou comigo, eu acho que ele precisa de uma ajuda, Pode. Sem relatar especificamente o que é. Como é que eu me comporto se eu vejo que ele não buscou ajuda de mais ninguém? Ele só falou para mim, eu estou com aquela informação, com aquele peso nas minhas costas agora, porque eu sei desse problema, teoricamente, né, daquilo que ele me confidenciou, orientei dentro daquilo que é o possível, mas vi que ele não buscou essa ajuda. Tem mais um passo que eu posso dar? Tem sim. Quando eu falo de guardar, é no sentido de não virar fofoca. Tipo, contou para um amigo e, de repente, toda a unidade ali está sabendo, todo o batalhão, que a pessoa está com problema de relacionamento ou que ela está com algum problema mais sério na vida dela. Se a pessoa ela te conta um problema e ela está com receio de buscar ajuda ou não quer, fala, olha, é só para você, não quero que conte para ninguém, mas você percebe que essa pessoa está em risco, é dever você buscar ajuda para essa pessoa. Nós já tivemos casos de esposas que ligam ou que comparecem até o serviço de psicologia falando que o marido, o policial, está bebendo demais, está agressivo. E nós procuramos não expor essa pessoa que trouxe a informação, né, e dar um jeito de fazer uma visita, né, arrumar um argumento de fazer uma visita. Isso é possível fazer sem expor a pessoa que trouxe a informação, ou o próprio comandante, sabendo dessa informação, chamar a pessoa para conversar sem expor quem levou a informação. Porque se expõe a fonte, aí é complicado para quem quis ajudar e foi exposto, e essa pessoa também lá não vai se abrir mais com aquele colega que traiu a confiança dela. Então é possível e é obrigatório até nós levarmos para frente se é um problema grave. Tanto que o psicólogo, é permitido que o psicólogo ele quebre o sigilo, né, no caso da pessoa trazer relato de tanto que ele tem intenção de tirar a própria vida ou de tirar a vida de alguém. O fato dele buscar ajuda, antes disso, não buscar ajuda, de contar para alguém que ele está com um problema, isso seria o último passo dele, a última chance dele para evitar um suicídio? Não necessariamente. Não que seja o último passo, mas sim que ele está pedindo ajuda. Até mesmo quando a pessoa ela declara que assim, para resolver esse problema só me matando. Muitas vezes ela fala isso num tom de brincadeira. E quem está ouvindo acha que está só brincando, que é um desabafo. E eu sempre falo que assim, nós podemos falar num tom de desabafo, eu queria morrer com determinada coisa. Mas se essa fala ela é recorrente, que tem que se prestar atenção. Porque nessa fala há um pedido de ajuda. O que você pode fazer por mim? Por que você quer morrer? Eu quero morrer por tal problema. Então, tentar ajudar essa pessoa, porque essa fala de que ela está questionando a própria vida, ou mesmo falando em morrer, é um pedido de ajuda, que muitas vezes não é enxergado pelo leigo. E muitas vezes nem pela pessoa que convive, né? Um cônjuge que está convivendo ali há 10, 15 anos, nem essa pessoa que está mais próxima consegue enxergar isso, né? Sim.
e encara às vezes como brincadeira ou que tipo assim, que a pessoa está falando aquilo só para desabafar. Teve um caso há um tempo atrás que o policial ele falava muito isso para a mãe. Ah, que eu acho que eu vou acabar me matando, vou acabar me matando. E a mãe ouvia aquilo como se fosse uma coisa corriqueira. E o dia que o filho realmente se matou, dentro do quartel inclusive, quando ligaram para ela, ela falou, o que foi? O fulano se matou? Aí falaram, foi, ela desmaiou do outro lado da linha. Porque ela não acreditava que ele ia tirar a própria vida, porque ele estava sempre falando nisso. Ou mesmo da pessoa falar para o outro que está sempre falando que vai se matar, fala, duvido que você faça isso. Você vive falando e não faz. Então, não seria a melhor forma de ajudar o outro. E sim procurar saber o que está acontecendo com ele. Eu costumo orientar para o comandante que ele recebe essa informação, se ele não tem uma proximidade, que ele identifique a pessoa próxima, que seja o CGP, que seja o colega de viatura, chame essa pessoa para conversar, para que através dessa pessoa, indiretamente, a ajuda possa chegar a quem precisa. Porque, como comandante, às vezes, você chegar para um cabo, soldado, sargento, e falar, você está com problema? Uma pergunta direta, a resposta muito intimidador, né? É intimidador e é uma resposta direta, uma pergunta direta que terá uma resposta direta. Fala, não, senhor, mas eu tenho percebido, não, é impressão do senhor. E aí ele despista. Mas quando você observa que tem uma pessoa mais próxima, através dessa pessoa você pode também ajudar quem está precisando. Uma outra coisa que eu já ouvi relatos é a culpa de quem fica, né? Como é que se lida com isso? A gente estava conversando do dia do sobrevivente. Uhum. A culpa, ela é um sentimento normal e esperado para o sobrevivente, porque, como nós tínhamos conversado, muitas vezes depois que a pessoa morre, é que alguém vai lembrar que tal dia ela falou tal coisa, ou ela fez tal coisa, que ele deveria ter enxergado, que ele deveria ter feito alguma coisa para ajudar. E não é tão simples assim, porque alguns comportamentos são comportamentos considerados normais. E você, às vezes, desconhece o que mais tem por trás desse comportamento. Você vê a pessoa no dia a dia, vê ela um pouco diferente, mas você não sabe da vida dela, de perdas recentes anteriores que ela teve, que ela está adoecida. Há uma estatística que diz assim, que mais de 90% das pessoas que cometem suicídio têm algum transtorno psiquiátrico, mas apenas menos de 10%, né, das pessoas que têm transtornos psiquiátricos cometem suicídio. Aí, falando assim, fica um pouco difícil de entender. Como seria isso? Que menos de 10% de pessoas que têm transtorno psiquiátrico cometem suicídio. São pessoas que estão sendo tratadas, que foi identificado o transtorno que está sendo tratado. Então, se a pessoa está em tratamento, está sendo cuidada, esse risco é minimizado, né? Não que ele desapareça, mas ele é minimizado. Mas pessoas que, conforme nós já falamos, ela não busca ajuda, ela não aceita essa ajuda, não aceita que está adoecida, que precisa ser cuidado por fatores N, que nós já comentamos, né? Ela acaba cometendo suicídio pela essa composição de fatores, a doença mais alguns fatores. Teve um policial que ele, assim, em poucos meses, menos de 3 meses de formado, cometeu suicídio. Foi uma das autópsias que nós fizemos. E aí, essa questão, um rapaz jovem, bonito, alegre, por que aconteceu? Os colegas não entendiam. E nós fomos fazer essa autópsia. E aí nós descobrimos uma série de perdas anteriores, lutos não elaborados, né? E essa culpa, ela vem no sentido assim, mas como que eu não enxerguei? Não é tão fácil enxergar, né? Para saber dessas perdas anteriores de lutos não elaborados, foi conversando com a família, casos de transtornos psiquiátricos na família também. Então, a culpa, ela sempre está presente. Só que aí, muitas vezes, as pessoas, elas enxergam que elas deveriam ter feito alguma coisa, e nem sempre é possível. Nem sempre é possível enxergar. O que faz o tratamento de uma pessoa que está precisando de ajuda nesse sentido? É um psicólogo ou é um psiquiatra? E qual a diferença entre os dois? Pode ser um, ou outro, ou ambos. Normalmente, dependendo da gravidade, os dois, né? Às vezes a pessoa ela procura o psicólogo e o psicólogo encaminha para o psiquiatra. Ou para outro médico que ela precise passar. Ou ela vem para um médico comum de UIS, que percebe que ele precisa de uma ajuda especializada, encaminha para a psiquiatria vem encaminha para o psicólogo e até mesmo o serviço social. Às vezes a pessoa ela procura o serviço social por conta da questão financeira grave e a assistente social encaminha para o psicólogo. Então nós temos, né, essa trabalhamos de uma forma multidisciplinar, né?
Às vezes o policial, por conta de uma ocorrência, ele é encaminhado, apresentado no PAPM, que tem que ser apresentado para ser avaliado no PAPM, e o PAPM identifica questões mais sérias, que ele precisa de um atendimento psicológico, e assim vai. Então, não necessariamente, ela pode vir de várias formas. O próprio comandante identificou que a pessoa não está bem e fala, olha, eu percebi que você está precisando de ajuda, não sei como te ajudar, vou te encaminhar no CAPS. E nesse sentido, eu sempre falo, quando a palestra é para comandantes, não encaminhe a pessoa simplesmente com o ofício na mão. Você chama essa pessoa, conversa 5 minutinhos com ela, mostra para ela que você está preocupado com ela, que não está só cumprindo uma obrigação formal de comandante de entregar um ofício na mão dela e apresentar para atendimento psicológico ou atendimento médico. De chamar a pessoa e falar que percebeu que ela não está bem, essa pessoa já se sensibiliza de que alguém está olhando para ela, né? Já tem essa possibilidade e ela se sentir acolhida, né? Alguém está me enxergando. O duro, desculpa, é que muitas vezes a gente vê algumas medidas que são tomadas do tipo assim, toma, vai lá e vê se volta apto, hein? E vê se não vai pegar afastamento, né? A preocupação é com o número para colocar na rua dentro da viatura, não é com a pessoa especificamente que está com o sofrimento, está com um problema para ser tratado. Infelizmente, tem essa conduta, pode acontecer essa conduta, mas eu tenho visto nesses últimos anos, trabalhando no CAPS, que os comandantes eles não têm arriscado em querer que um policial que é considerado inapto seja colocado apto. Até porque quando acontece do policial ou cometer um homicídio seguido de suicídio, ou cometer o suicídio, principalmente quando acontece dentro do quartel, de ser feito um levantamento, de se ele tinha acompanhamento médico, psiquiátrico, para dizer tipo assim, não, estava sendo tratado, ou se não, não estava sendo tratado, né? Que é a preocupação. Ninguém enxergou isso ainda? Muito bem, nós estamos com o tempo esgotado, de Como novo. sempre, né? Sempre, mas o assunto renderia mais um pouco, porque ele é bastante profundo. Sim. E acredito que seja hoje um grande problema dentro das instituições e dentro das famílias também, né? Sim. Hoje à tarde nós vamos ter uma discussão na Assembleia, né, promovida pelo deputado Major Meca, né, nesse assunto também. A senhora vai lá. Vou. Não vou participar do debate, né, eu vou assistir. Sim. Tá bem. Podemos só, eu vou, já sempre estouramos um pouquinho, vamos estourar um pouquinho mais. Você tem disponibilidade de fazer palestras? Sim. Acho que então aqueles que estão nos vendo, estão nos assistindo, quiserem, entrem em contato, podem entrar em contato com a própria Defenda, a gente faz um encaminhamento para a Major Maria, que é acredito que seja um tema de interesse extremo dentro da instituição e também das famílias. Então, a Major Maria aqui se propondo, se disponibilizando a fazer palestras nesse assunto. Então, vamos encerrar agradecendo muito a sua presença, as informações que a senhora trouxe aqui para a gente. Muito obrigado. Coronel Ernesto, obrigado também. Tenham todos uma boa segunda-feira, ótima semana e até segunda que vem.